Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da minha aliança, que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há na terra. Olá pessoal, mais uma semana de estudos, então vamos lá. Como você viu no título do vídeo, o tema dessa lição, da lição dessa semana é a nova aliança. E a nova aliança, ela já foi predita desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos perceber que a Bíblia, ela inteiramente fala a mesma coisa. Ela se liga. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós já vemos a existência de alianças entre Deus e os homens, entre Deus e pessoas específicas. Mas essa nova aliança que nós vamos estudar não foi uma aliança apenas feita com um homem, com uma pessoa só, mas sim com toda a nação, com todo ser vivo. Assim como essa aliança que Deus fez com Noé e todas as próximas gerações de todos os seres vivos, essa nova aliança, ela pode mudar a vida de todas as pessoas. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Esse é o texto base que se encontra em Hebreus 8:6. O objetivo dessa lição é apresentar o que o Novo Testamento diz sobre a nova aliança e os benefícios que ela trouxe para o povo de Deus. Bom, se nós vamos refletir em quais são os benefícios que ela nos traz, nós já podemos ter certeza que essa nova aliança, ela nos trouxe benefícios. Aqui está escrito que Deus é apresentado como um Deus que faz alianças com o seu povo. E o que são as alianças? As alianças não são só um anel para você usar no dedo, assim, de decoração, mas as alianças, elas são um compromisso. É um compromisso de Deus com o seu povo ou de uma pessoa para outra pessoa. É uma aliança, é algo que é um compromisso. É uma coisa que você propõe e não pode haver controvérsias, não pode haver mentiras, não pode haver erros nessa aliança, sabe? Se foi comprometido que haveria uma verdade, se foi comprometido que haveria uma união, isso deve ser seguido, isso deve ser levado para frente. Então nós vamos estudar um pouco sobre essa nova aliança que Deus estabeleceu com todos os homens. Aqui diz também: por meio de Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo. Uma nova aliança com seu povo. Então Deus já tinha feito diferentes alianças com seu povo, mas agora... Então Deus, ele já tinha feito alianças diferentes com seu povo, mas agora ele fez uma nova aliança através da vida de Jesus, através da morte de Jesus, através da crucificação e da ressurreição de Jesus. Então, o primeiro tópico que nós vemos é o mediador. O mediador nós já estudamos em algumas outras lições, que é o próprio Jesus Cristo. O nosso mediador é Jesus Cristo. O mediador que tornou essa nova aliança perfeita, que tornou essa nova aliança possível que nós alcançássemos, foi Jesus, porque ele é mediador, assim como o texto base diz, ele é mediador de uma superior aliança. Aqui diz que o sangue vertido na cruz é a base dessa aliança. Então, a base da nossa aliança com Deus, da aliança de Deus conosco, é Jesus, é o sangue de Jesus. E aqui na lição,
E também, se nós lemos na palavra de Deus, nós podemos ver que a primeira aliança, Deus ele se comprometeu com seu povo, mas o povo não se comprometeu com Deus. E houve. Ela não era uma aliança efetiva. É como se ela fosse uma provisória, né? Até fala aqui na lição que ela era uma aliança provisória. Mas essa nova aliança, ela é permanente, ela é eterna. Ela nos dá acesso à eternidade, né? E isso já estava predito no Antigo Testamento, porque às vezes quando nós vemos esse termo, a nova aliança, a nova aliança, a nova aliança, nós podemos remeter ao Novo Testamento, mas não é só no Novo Testamento. Também no Antigo Testamento já estava predito essa nova aliança. Aqui em Jeremias 31 diz: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, essa nova aliança ela já estava sendo dita e explicada lá no Antigo Testamento, em um dos momentos em que Deus estava revelando, né, para Jeremias. Ele já declarava que ele ia chegar um tempo que ele ia fazer uma nova aliança. E esse tempo chegou quando Jesus veio à Terra para cumprir a sua missão de morrer por nós, de morrer em nosso favor, no nosso lugar, levar os nossos pecados, levar os nossos erros, né, em nosso lugar. Aqui diz: diferente do que aconteceu com a primeira, que era provisória e limitada, não há possibilidade da nova aliança se tornar obsoleta e outra ser necessária. Então, basicamente, essa nova aliança, não haverá uma nova aliança, não haverá uma... Não será necessário refazer essa aliança, porque essa aliança é inquebrável, ela é perfeita, a base dela é duradoura, é eterna. Então, não será necessário uma nova aliança. Então, nós podemos confiar, né, não sei que palavra usar, que seria legítimo. Ela é legítima, né, essa aliança. O segundo tópico é a necessidade. Como já foi explicado nas outras lições semanais, nós não teríamos como fazer isso sozinhos. Nós não conseguiríamos chegar a essa santidade, a essa certeza da existência de Deus, a essa certeza da salvação sem Jesus Cristo. Era necessário que essa nova aliança começasse, porque imagine só se até os dias de hoje nós precisaríamos continuar sacrificando bodes, ovelhas. E hoje em dia é tantas pessoas. Imagina o tanto de bode, tanto de carneiro que ia ter que usar para pagar o pecado de todo esse povo aqui. Aqui em Hebreus 8, versículo 7, diz assim: Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então aqui já mostra que aquela antiga aliança, ela era preciso ela existir, mas havia uma necessidade de uma nova. Havia uma necessidade de uma nova aliança que nos aproximasse de Deus. Aqui diz assim: ela era provisória e limitada. Provisória porque continha sombras, sacrifícios, rituais, festas, que são coisas que nós já falamos. Eram coisas que eram sombras do que Jesus fazia. Cada uma das festas que eram comemoradas, dos sacrifícios, dos rituais que eram feitos, eram uma sombra de tudo aquilo que Jesus faria por nós. Ilimitada porque não conseguia resolver o problema do coração humano. Mesmo com esses sacrifícios, com essas coisas que aconteciam, né, com essas festas, o nosso coração se desviava. O nosso coração, ele ele continuava ansiando por outras coisas, ele continuava olhando para outras coisas, criando outros deuses, né? E então não conseguia resolver o problema do nosso coração.
Mas essa nova aliança, ela foi necessária, ela foi precisa, porque através dela, os problemas do nosso coração, os problemas dos nossos olhos, os problemas, e esses problemas que eu falo não são problemas físicos, tá? São os problemas espirituais, né? As coisas que nós temos colocado em primeiro lugar em nosso coração, as coisas que nós temos buscado ver com os nossos olhos, né? Nos santificar ou não. Então, essa nova aliança, ela veio para resolver estes problemas. Agora aqui indo para o terceiro tópico, que é a superioridade. Quando nós entendemos que foi necessário uma nova aliança, nós entendemos que essa nova aliança, ela é superior. Ela é superior à antiga aliança, porque ela foi maior, ela tem um maior alcance e maior eficácia. E nós podemos entender que a nova aliança, ela trouxe uma transformação interior. Assim como nós lemos aqui em Jeremias e também em Hebreus, nós podemos ver que, por exemplo, essas festas, essas coisas que eles faziam, eram coisas exteriores, visuais, que eles faziam para adorar ao Senhor, para ser perdoados, né? Como, por exemplo, sangue de ovelhas e tudo mais, eram coisas visíveis, eram coisas externas. Mas lá em Jeremias fala que seria transformado o nosso íntimo, a nossa mente e o nosso coração seriam transformados. E foi isso que a cruz fez, foi isso que essa nova aliança fez. Ela nos trouxe para mais perto, ela nos transformou de dentro para fora. Uma frase que eu gostei muito aqui, que eu acho que é importante a gente tentar refletir como tem sido a nossa obediência, como tem sido a sua obediência. O povo obedeceria por conta de motivações interiores e não leis exteriores. Então, por que você tem obedecido ao Senhor? É pelo seu interior que você tem obedecido? É o seu coração que tem sido reto perante os olhos do Senhor? O seu coração tem sido amável, bondoso? A sua mente tem pensado boas coisas? Tem procurado formas de ajudar ao invés de prejudicar? Os nossos lábios têm mais mandado indiretas, nossos lábios têm mais falado coisas ruins umas das outras ou mais coisas boas? Porque isso é a mudança do interior e não leis exteriores, né? Muitas vezes nós, infelizmente, podemos presenciar ou até mesmo ser essas pessoas que vestem uma roupa decente, mas o coração não é modesto. Porque quando Deus fala para nós sermos modestos, sim, Ele fala das nossas roupas, mas também do nosso coração. Essas duas coisas têm que ser alinhadas. Tanto o nosso coração, a nossa mente e o nosso exterior, eles têm que estar alinhados com a palavra de Deus. Nosso coração tem que ser manso e humilde, as nossas ações devem ser mansas e humildes, o nosso coração deve ser inclinado para fazer a vontade do Senhor. Que nós possamos obedecê-lo de dentro para fora e não apenas de uma forma para que todos possam ver, né? Como em algumas passagens, se você pode ver no Novo Testamento, Deus falando dos fariseus, que eles oravam em voz alta, orações bonitas e tudo mais, mas o coração deles não reconhecia o próprio Messias. De que adianta nós orarmos bonito, com palavras difíceis, se o nosso coração não conhece verdadeiramente Jesus, se o nosso coração não identifica quem é o Messias, se nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Então isso é algo que eu fiquei refletindo e eu acho muito importante da gente pensar isso. Agora indo para uma outra parte desse terceiro tópico Deus fez provisão para a fraqueza humana. A nossa fraqueza, a nossa limitação não conseguiria chegar em uma nova aliança. Não conseguiria chegar, mas o sangue de Jesus fez isso por nós. Aqui em Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que nos amou a este ponto, que nos amou desta forma tão profunda, tão íntima, tão compromissada, né? Ele resolveu fazer uma aliança com pessoas falhas, uma aliança que não falha com pessoas falhas. Aqui na lição também diz: na nova,
todos os convertidos conhecem a Deus e reconhecem a sua graça e misericórdia. Aproveitar para fazer uma pergunta para você. Você reconhece a graça de Deus nas pequenas e grandes coisas do seu dia? Você percebe que ao abrir os olhos é a graça de Deus? Que quando você respira ao acordar, e é uma coisa que a gente faz involuntariamente, né? A cada respirar é o amor de Deus, é a graça de Deus. E você tem reconhecido a misericórdia de Deus dia após dia sobre a sua vida? Porque você é pecador, você é uma pecadora, você é um pecador. E mesmo assim, Deus te ama, essa é a misericórdia de Deus. O Espírito habita em todos os salvos que têm o privilégio de serem sacerdotes e não precisarem de intermediários humanos. Eu amo essa palavra, privilégio. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio reconhecer a graça e a misericórdia de Deus dia após dia. É um privilégio nós sermos chamados, para ser sacerdotes e não precisarmos de intermediários. Nós não precisamos de intermediários para chegar a Jesus, porque o próprio Jesus já foi o mediador para que nós chegássemos a Deus. Então, isso nos prova que a nova aliança ela trouxe um perdão para nós. Ela trouxe um perdão para nossas vidas que tira todo o peso, que tira toda essa coisa ruim que nós carregamos, tira. Isso é tirado e é algo definitivo, é algo eterno, sabe? E isso é muito necessário porque não são necessários novos e constantes sacrifícios pelo pecado. Quando nós estamos lendo lá o livro de Deuteronômio, o Êxodo, nós vemos quanto era necessário os sacrifícios, Tinha época, data certa, momentos de fazer, momentos de terminar. E agora nós não precisamos mais. Nessa nova aliança, os filhos de Deus, por meio do sangue de Jesus, têm seus pecados perdoados. Nós não precisamos fazer nada, a não ser olhar para a cruz e reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. Agora indo aqui para o quarto tópico, que é a inauguração. A inauguração. Aqui diz, os dias em que esta aliança profetizada seria estabelecida se cumpriria em Cristo na cruz. Então, bom, é basicamente tudo isso que a gente foi falando. Essa inauguração, esse dia chegou. Lá em Jeremias fala, hei de chegar o dia. Então, agora esse dia já chegou. Que foi quando Jesus ele veio cumprir o seu chamado, ele veio cumprir o seu ministério. Então, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, essa nova aliança ela foi estabelecida e ela se tornou uma realidade. Ela não era só algo que era predito, que futuramente vai acontecer, mas ela se tornou real, ela se tornou presente, se tornou no agora. E a antiga se tornou antiquada. Não é que a antiga aliança ela era incorreta. Não, ela foi uma aliança necessária, nós precisávamos dela e tudo mais. Mas como foi falado, ela era uma sombra da nova aliança. Então a nova aliança ela é superior. Não é mais necessário que nós façamos os ritos, as festas e as coisas que estão lá na antiga aliança, mas sim as coisas que estão na nova aliança, são as coisas que Jesus nos ensinou. Ele mesmo falava, eu não vim para apagar a lei, Ele veio para explicá-la para nós, ele veio para mostrar para nós, para que deixasse de ser uma sombra e virasse a realidade. Outra coisa muito importante que às vezes eu acredito que nós esquecemos é que a nova aliança ela não é exclusiva sua. Ela não é exclusiva da sua denominação, da minha denominação, da igreja X, da igreja Y. Ela não é uma aliança exclusivista, ela não é só de uma nação, só de uma pessoa, só de uma denominação, mas sim com toda a nação, com todas as nações. O povo de Deus é composto por gente de todos os povos, assim como diz na palavra, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, todas as pessoas têm acesso a essa aliança, todas as pessoas podem se achegar e compreender e ver e viver a graça e a misericórdia de Deus. Eu não sei se você tem a lição, caso você não tenha, tem uma parte que é aplicando ao cotidiano, tá bom?
que a primeira frase diz assim: viva a nova aliança. Porque você pode até conhecer a nova aliança, mas você precisa vivê-la. E o que seria viver a nova aliança? Todo cristão genuíno é alguém que foi alcançado pela nova aliança e foi perdoado de uma vez por todas pelo Senhor. Possui comunhão com Deus e teve a sua mente e seu coração transformados. Recebeu força para cumprir a lei de Deus por meio do Espírito Santo. Então, isso é viver a nova aliança. É ter a sua mente e o seu coração transformados. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É viver olhando para essa graça e para essa misericórdia do Pai. As suas ofertas consistem em uma vida dedicada, que expressa gratidão a Deus e com alegria guarda os seus mandamentos. Não é apenas guardar os 10 mandamentos e seguir porque são regras, mas é com alegria olhar para aqueles mandamentos e ver que eles foram feitos por amor e ver que eles foram feitos pela bondade de Deus. É ser alegre, é ser grato pela graça e pela misericórdia de Deus. E aqui no desafio semanal, eu acho sempre incrível os desafios que eles fazem, e aqui esse desafio é você separar 1h30 para ler o livro de Hebreus, e você pode ler sozinho ou com outras pessoas. E no final você anotar todos os privilégios que temos por conta do que Cristo fez. Nós lemos alguns versículos aqui do livro de Hebreus, e nós já podemos ver o quanto nós podemos ser gratos, o quanto nós podemos agradecer a Deus, o quanto nós podemos ter incontáveis bênçãos de Deus. Então, leia o livro de Hebreus, coloque aí no seu tópico de estudos. Lá no meu Instagram, eu tô de vez em quando gravando uns vídeos lendo a Bíblia. Eu comecei com Colossenses, depois eu vou para Tessalonicenses e depois eu posso ir para Hebreus, né, por conta desse desafio aqui, porque realmente o livro de Hebreus ele é muito detalhado nessa nova aliança e em como a cruz de Cristo ela nos trouxe um benefício. Não um benefício assim que nós pensamos com a nossa mente limitada, mas um benefício para a eternidade. Então eu acho muito importante, caso você não quero esperar, né, eu chegar lá no meu eu chegar neste livro lá no meu Instagram, porque vai demorar um pouquinho. Você já pode começar a ler e refletir. Pai, mãe, leia aí com seus filhos, fala: olha, filhos, nós vamos agora 10 minutinhos antes de dormir, nós vamos ler alguns versículos. Leia pelo menos 2 versículos de Hebreu, 5 versículos, porque alguns versículos são bem curtinhos, então você pode ler. Tem alguns capítulos que eles são menores, outros maiores, né? O capítulo 5 é um pouco maior, o capítulo 4 já é um pouco menor. Então separe. Pais, entendam que essa é a sua prioridade, passar a palavra de Deus para os seus filhos. Filhos que são jovens ou já são um pouquinho maiores, peçam para ler com seus pais. E se caso não dê para ler com seus pais, leia com seus amigos ou leia, entenda o que está passando ali e explique para alguém. Porque aqui, né, no desafio fala que você pode ler com alguém ou sozinho, mas então leia com alguém. Coloque-se no seu propósito. Mas eu não consigo encontrar com meu amigo pessoalmente. Olha, combina todos os dias antes de dormir ou quando vocês acordarem, faz uma chamada de 5 a 10 minutos lendo o livro de Hebreus, tentando entender ali alguns versículos. Isso vai ajudar muito na nossa gratidão, porque algo que nós podemos ver na presente era que nós estamos é a ingratidão, é que nós nos esquecemos das bênçãos de Deus, nós nos esquecemos do quanto Ele fez por nós. Então, vamos trazer à memória a bondade de Deus? Então agora nós vamos fazer uma oração, né, para finalizar esse estudo. Eu espero que Deus tenha te abençoado ricamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por este estudo. Obrigada por mais uma vez provar, Deus, que essa mensagem da cruz, que essa nova aliança é muito importante para nossas vidas. Pai, obrigada pelo Teu Espírito Santo que esteve aqui o tempo todo, me inspirando e interpretando para aquela pessoa, para que ela possa entender o que o Senhor quer dizer. Obrigada por falar no coração desta pessoa que está assistindo ou que está ouvindo. Obrigada por nos ter
dado este privilégio de ler a Tua palavra livremente. Obrigada pelo privilégio de podermos estar agora, Pai, orando ao Senhor. Seja lavando uma louça, seja fazendo outra coisa, seja sentados refletindo, seja ajoelhados, que nós podemos estar aqui neste momento, nós podemos estar orando ao Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada porque o Senhor nos planejou antes mesmo que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. O Senhor nos teceu, o Senhor nos cuidou desde antes mesmo da nossa existência. Obrigada pelo teu amor que ultrapassa barreiras, que ultrapassa todas as coisas que muitas vezes nós mesmos colocamos. Obrigada, Pai, pro Senhor, porque para o Senhor não tem diferença. O Senhor não fez esta aliança apenas com um filho ou com um povo, mas o Senhor fez com todas as nações, para que todas as pessoas possam te conhecer. Pai, eu te peço que este vídeo chegue nas pessoas que precisam aprender mais de Ti, que precisam aprender mais da nova aliança. Deus, que nós possamos sempre estar reunidos, orando, agradecendo ao Senhor, olhando para a Tua graça e para a Tua misericórdia. Que nós possamos sempre permanecer, Pai, com um coração queimando por Ti, com um coração, Pai, cheio de Ti. Que as nossas orações não sejam apenas repetições de palavras, mas que o nosso coração esteja inteiramente, Pai, inclinado ao Senhor. Que a Tua mansidão, o Teu amor, a Tua paciência esteja sobre nós. Que nós possamos fazer, Pai, aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.